consagração, um momento de bênção na casa do Senhor. Vamos continuar na bênção, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor Deus. Você vai abrir, por favor, por gentileza, no Velho Testamento. Na Velha Aliança, Velho Testamento, você vai abrir em Isaías. Ok? Isaías. Vou te dizer ainda o versículo direitinho, para você poder abrir. Olha, é Isaías 48, verso 4. Abram, por gentileza, em Isaías 48, verso 4. Conforme a igreja for abrindo, pode ficar de pé em reverência, não ao homem, mas em reverência à palavra do Senhor. Não nos levantamos em reverência a homens, nos levantamos em reverência ao Senhor Deus, o nosso Criador. Estou lembrando do culto passado, que eu fui fazer essa peripécia de colocar água no copo aqui, mas entornei tudo. A água entornou aqui, escorreu para baixo do púlpito, ninguém viu nada, graças a Deus, Deus é tão bom. Eu acho que ninguém viu, né, no culto da noite, mas hoje eu consegui. Hoje a coordenação motora está boa. Isaías 48, versículo 4, irmão. Se você achou, diga amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Diz assim a palavra do Pai. Vou ler em duas versões. Na versão que não deve ser a sua, diz assim: porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Eu acho que a diferença para a sua versão é só a cerviz. Vamos ver, nessa versão agora que eu vou ler. Porque eu sabia que você era obstinado, e que o seu pescoço é um tendão de ferro, e que a sua testa era de bronze. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, estamos na tua casa e te louvamos por isso, porque o Senhor nos dá a oportunidade de sairmos dos nossos lares que o Senhor nos deu, nos presenteou, nossas famílias, nossos lares, saímos das nossas casas e adentramos, Senhor Deus, a tua casa, aqui, ó Pai, onde estamos ouvindo canções, onde estamos te cultuando, glorificando o teu nome. Aqui é o nosso jardim no Éden que o Senhor nos colocou. A diferença é que desse jardim não haverá expulsão, porque Jesus Cristo purificou os nossos pecados. Aqui ficaremos, na sua casa, Senhor Deus, ficaremos, porque esta casa é simbolização da casa maior, da casa real, da casa eterna, que viveremos contigo na Jerusalém celestial. Se no início tu deste ao primeiro casal, Adão e Eva, ó Pai, no Éden, um jardim para eles viverem, o Senhor nos dará muito mais, ó Pai, quando Cristo voltar pela segunda vez, na parousia, tu nos dará uma cidade, a cidade santa, a Jerusalém celestial, para vivermos diante de ti, onde o Senhor se assentará junto aos homens do tabernáculo santo. Pedimos agora a iluminação do teu Espírito Santo para trazermos a tua palavra nesta manhã de domingo a todos que aqui estão, irmãos da igreja, irmãos membros desta igreja, irmãos membros de outras igrejas, visitantes que aqui estão nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, porque não queremos e não precisamos ouvir voz de homem, mas precisamos ouvir voz que vem do teu coração. Ó Pai, ilumina-nos com teu Espírito Santo para que a tua palavra seja revelada aos corações. Ilumina-me com teu Espírito Santo para que não venha falar de mim, mas, meu Deus, nosso Deus, que eu venha falar escondido, Senhor Deus, atrás da tua cruz, no sentido que, ó Pai, Cristo venha falar através da minha vida, Senhor Deus, porque sei que não sou merecedor de nada que vem de ti.
por sua compaixão e amor, ó Pai, o Senhor me perdoou e me chamou, e muito te agradeço por isso. Sê conosco, Pai, ilumina-nos, toda a igreja, com teu Espírito Santo. É o que te pedimos agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro e tem a testa de bronze. Já entendemos pela tradução da edição revista e atualizada, que a maioria dos membros da igreja possui, que quando a Bíblia fala em cerviz, ela está se referindo, na verdade, se for no dicionário, você vai ver que é a parte da nuca, mas na verdade, mais precisamente, é o pescoço. Então, quando a Bíblia fala, e a tua cerviz é um tendão de ferro, ela está dizendo, o teu pescoço é um tendão de ferro, ou seja, é algo duro, algo inflexível, algo forte que não se move. É duro e que não pode se mover, porque não é flexível. E ele diz, e tem a testa de bronze, também entendendo também a dureza que advém da testa. E nós sabemos que quando fala em testa, está se referindo ao cérebro, aos pensamentos. Estava, queridos irmãos, pensando, analisando esse texto em casa, de Isaías, e começando a refletir, porque a palavra tem que ser assim, né, irmã Ana Marçal? A gente tem que ler e pensar, né, refletir sobre a palavra do Senhor Deus, e começando a refletir um pouco sobre a forma como Ele, o Senhor Deus, sabe, Cadu, Ele nos criou, e quando eu falo Ele nos criou, criou o homem e a mulher, começando por Adão e Eva, e daí se originou a raça humana, sendo o homem e a mulher imagem e semelhança do próprio Deus, sobre a forma como Ele nos criou. Deus nos criou eretos, né? Coluna esticada, eretos, em pé. Deus nos criou desta forma. Porém, nós temos que aprender, e precisamos, na verdade, aprender a dobrar os nossos joelhos. Apesar que Deus criou o homem e a mulher ereto, coluna esticada, ereto, bem em pé, nós precisamos das nossas vidas, ao longo das nossas vidas, precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos. Precisamos aprender a nos curvar. Sim, nos curvar. Principalmente Simone Nascimento, membro da comissão de recepção, precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos e nos curvar, principalmente diante do Criador, diante do nosso Deus. Devemos nos curvar, dobrar os nossos joelhos. Mas às vezes, ou quase sempre, a posição de se curvar ou se pôr de joelhos é uma posição incômoda, e nós não temos facilidade em nos curvar e nos colocar de joelhos, principalmente diante de Deus. Na maioria das vezes, nós somos resistentes a nos dobrar ou nos curvar, Haroldo Linares, homem da foto, e também a nos ajoelharmos. Somos muitas vezes assim, resistentes a esse ato de se curvar e de se dobrar diante do Senhor. Em Êxodo 32, verso 9, se quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler aqui. Êxodo, Velho Testamento, um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés. Êxodo 32, versículo 9, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e olha, Moisés, eu sei que este povo é obstinado. Deus fala que o seu próprio povo de Israel, Deus fala que o povo, ele é obstinado. Ele fala a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que o povo é obstinado. E a palavra obstinado significa irredutível, inflexível, alguém que não consegue ser maleável, alguém que não consegue raciocinar e recuar um passo em relação àquilo que pensa. É irredutível, é inflexível, é obstinado. Algo que me chama a atenção nesse texto, voltando para Isaías, profeta messiânico, porque ele profetizava sobre o Messias, que é Cristo Jesus. Algo que me chama a atenção no texto de Isaías é que Deus está nos exortando, dizendo o seguinte: que o tendão do pescoço era de ferro e a testa era de bronze, coisas inflexíveis, que não podem ser dobradas ou curvadas, que não há força humana para curvar. Então eu fico imaginando
como às vezes nós nos portamos desta forma. Que forma, meu pastor? Da forma de ter uma testa de bronze, algo inflexível, de termos um pescoço de ferro, que também não consegue se flexionar porque é de ferro, é duro. E aí, entendendo que seria pescoço de ferro, entendendo que seria a testa de bronze, podemos dizer que nós nos portamos de uma maneira que não agrada ao Senhor. Testa de bronze, pescoço de ferro, cerviz dura. O que significa? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes nós somos obstinados, lembra? Obstinado, irredutível, inflexível. Somos obstinados. Muitas das vezes nós somos coral, vozes angelicais, povo de Deus, conselho do Senhor, pastor da igreja, visitante, todos nós que estamos aqui, muitas das vezes nós somos teimosos. E assim caímos num erro. Qual é o erro que nós caímos? Caímos no erro de nós nos tornarmos alguém que não se dobra, alguém que não se curva, alguém que não se ajoelha, é alguém que não coloca, irmã Marta Soares, minha amiga e irmã, não coloca o rosto no chão, não é? Porque não se dobra, não se curva, não vai colocar o rosto no chão, não vai se prostrar. E essa pessoa que não se curva, não se dobra, não coloca o seu rosto no chão em reverência a Deus e buscando a Deus, ela acaba colocando a sua confiança em outras coisas, mas certamente não coloca em Deus sua confiança. Precisamos descobrir então, Kellen, bom te ver aqui. Precisamos descobrir então a graça que existe nos joelhos dobrados. Tem graça, irmã Kellen, nos joelhos dobrados? Diga você que tem. Tem graça dobrarmos nossos joelhos em relação a Deus. Tem graça dobrarmos nossos joelhos e nos humilharmos na presença, presbítero Zé Rita, do Senhor nosso Deus. Nos humilharmos na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tem graça dobrarmos nossos joelhos, porque quando nós nos ajoelhamos, quebramos o nosso orgulho. É verdade. Quando você faz o ato, o gesto de se ajoelhar, você está indicando para você mesmo que você está quebrando o seu orgulho, porque quando você se ajoelha, você vai se ajoelhar para fazer oração a Deus, alguém que é maior do que você. Então, nessa hora, você está quebrando o seu orgulho e está quebrando tudo que impede o fluir do Espírito Santo, da graça de Deus na sua vida. Ah, meu pastor, mas eu tenho problemas físicos e não posso me ajoelhar. Sim, eu entendo isso, eu entendo. E entendo também que o se ajoelhar pode ser entendido de maneira espiritual. O se ajoelhar não precisa ser literalmente falando, fisicamente falando, mas você assentado ou assentada, deitado ou deitada, você pode estar de joelhos, espiritualmente falando, simbolicamente falando, em relação a Deus. Porque o estar de joelhos é estar submisso a Deus. O estar de joelhos é reconhecer que existe um ser que é maior do que você e que você deve se humilhar diante dele. Mas se você pode se ajoelhar, porque há saúde para isso, eu digo a você, se ajoelhe. Se ajoelhe. Esse exercício é bom, se ajoelhar. Quando nos ajoelhamos, quebramos o orgulho e tudo que impede o fluir da graça do Pai e nas nossas vidas. Ao nos ajoelharmos, nos aproximamos de quem? De Deus. De Deus, do Senhor Deus. E esta é uma reverência aceita por Deus. Deus aceita um homem se prostrar de joelho diante dele. Quando alguém se prostrava de joelho diante de Jesus, Jesus não mandava a pessoa se levantar, porque Jesus é Deus. Mas quando alguém fazia isso com Pedro ou com João, Pedro mandava a pessoa se levantar e dizia, não, eu sou igual a você, então não se deve se ajoelhar. Os apóstolos não permitiam que ninguém se ajoelhasse diante deles, porque entendiam que eles eram como aquelas pessoas, homens e mulheres como aquelas pessoas, seres humanos. Só quem deve receber a reverência de ter alguém ajoelhado diante de si mesmo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na Bíblia Sagrada podemos ver um texto maravilhoso de 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 ao 7, para quem quiser ir lá na Bíblia Sagrada, dizendo assim, 1 Pedro 5, 6 e 7, dizendo assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno,
vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então aqui a Bíblia Sagrada nos orienta, se humilhe, irmão e irmã, diante de quem? Da poderosa mão de Deus. O que é a poderosa mão de Deus, querido amigo Elton? É a presença de Deus. Ele é poderoso, detém sobre as suas mãos todo o poder. Salmo 62, versículo 11. Detém sobre as suas mãos todo o poder o Senhor nosso Deus. Então, se humilhar diante da poderosa mão dele é se humilhar diante da presença dele, do nosso Deus. Para que ele, vendo você se humilhar diante dele, se prostrando de joelhos, em tempo oportuno, no kairós dele, que é o tempo dele e não o nosso tempo, ele vos exalte. Não espere exaltação de homens, porque essa exaltação é uma exaltação que você terá ou não, e que será benéfica naquele momento, e mais nada. É igual aquela oração do homem que ora, querendo que as pessoas vejam ele orando, em Mateus 6. E Cristo fala, não faça igual essas pessoas não. Vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, ora em secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensará. Da mesma forma, entendemos aqui, no tempo oportuno de Deus, ele vai nos exaltar. Não espere exaltação de homens, mas tenha certeza, se seu coração for voltado para Deus, no tempo dele, ele te exaltará em amor. Mas o que eu tenho que fazer, pastor, quando me humilho diante de Deus? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lance. Mostre para Deus tudo o que está acontecendo com você. Mostre para Deus o que você está pensando. Mostre para Deus seus temores, seus medos, seus receios, as complicações que você está vivenciando na sua vida. Mostre para Ele a sua ansiedade. E Pedro fala, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós, tem cuidado de você. Então a ansiedade que você está vivenciando hoje, tenha certeza, antes também você teve problemas. E nos outros problemas anteriores, Deus cuidou de você. E Ele vai continuar cuidando de você no problema atual que você está passando. Porque Ele tem cuidado de vós, diz o apóstolo. Podemos ver na Bíblia pessoas extremamente necessitadas aproximando-se de Jesus e se ajoelhando diante dele, do Senhor Jesus. Podemos ver em Marcos, Evangelho de Marcos, um determinado homem, capítulo 1, versículo 40, e eu vou aqui citar o texto, que diz assim, aproximou-se de Jesus um homem leproso, texto conhecido aqui na igreja de Irajá, a gente fala muito sobre isso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, Senhor, pode me purificar. Um homem se aproxima de Jesus, o homem é doente, a pior doença da época dele, ele se aproxima de Jesus, não poderia se aproximar, porque naquela época quem era leproso não poderia se aproximar de ninguém saudável, e o leproso quando se aproximava tinha que gritar, impuro, sujo, para que as pessoas soubessem que ele era leproso. Esse homem se aproxima de Jesus, e mais de se aproximar, ele se ajoelha e roga. Não é nem um pedido, né, Ana? É rogar. Ele rogou de joelhos, ali prostrado ao chão, e Jesus em pé. Jesus não mandou levantar não. Por quê? Jesus é Deus. Então Cristo ouve o que ele fala. Ele fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O que é purificar? Curar ele, sarar ele. A pele escura, enegrecida e podre, Jesus tornaria clara, branca e saudável. Porque a lepra faz a pele escurecer e fica podre. E ele então fala, se quiseres, o Senhor pode purificar esse meu corpo que está podre. Né? E a Bíblia fala que Cristo diz, eu quero, fique limpo. E Jesus curou aquele homem. O importante aqui é que ele se ajoelhou na hora que ele pediu algo a Jesus. Também tem o clamor de um pai desesperado diante da doença grave do seu filho, em Mateus 17, verso 14 e 15, e eu vou ler para você aqui, Mateus 17, 14 e 15, que diz assim, Senhor, compadece de meu filho, porque ele é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras vezes na água. Um pai se aproxima de Jesus, esse pai, se aproximando de Jesus, se ajoelha, no verso 14, 15, essa informação, ele se ajoelha, e ele fala, Senhor, tenha compaixão do meu filho. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Porque ele é lunático. O que é lunático aqui?
Lunático é aquela pessoa que fica à mercê da influência da lua, como alguns dicionários dizem, ou melhor, é aquela pessoa que fica divagando, ou melhor, é aquela pessoa que fica alienada às coisas, ou melhor, é aquela pessoa que pode ter epilepsia, aquela doença, epilepsia, ou melhor, entendemos assim, pode ser aquela pessoa que está louca, que não tem juízo perfeito, ou melhor, como alguns textos dizem, pode ser alguém endemoniado. Há várias situações para entender que é lunático, porque os evangelhos mostram para a gente. Alguns entendem que seria um espírito ruim que estivesse nele, outros não. O fato é que, sendo espírito ruim ou não, Cristo cura, restaura, sara a saúde. E aqui ele fala, muitas vezes ele cai no fogo, ou seja, ele impõe sofrimento para ele mesmo. E muitas vezes ele se joga na água para se matar, para se afogar, impõe sofrimento para ele mesmo. Mas o mais importante de tudo isso aqui, é que de que maneira esse pai se apresentou para Jesus? Ele se ajoelhou para falar com o mestre. Irmãos, há força e poder nos joelhos dobrados. Pensando um pouco sobre esse tema, joelhos dobrados, nós colocamos aqui alguns pontinhos ligeiros. Por exemplo, os joelhos dobrados nos ajudam a vencer a carne. Entendeu? Joelhos dobrados ajudam a vencer a carne. Precisamos voltar aos joelhos dobrados. Nossa oração, ela rompe as barreiras e quebra as amarras. Eu entendo assim, é como se, quando você se ajoelha, aquelas correntes que estão prendendo as suas mãos, e quando você se ajoelha e você levanta os seus braços, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, você começa a orar, as correntes que prendiam as suas mãos são rompidas, os grilhões são rompidos. Quando nós nos ajoelhamos, levantamos nossos braços, as correntes se esticam, começamos a clamar a Deus, e pelo poder do Santo Espírito, Deus rompe as barreiras, ou rompe as correntes. Nossa oração rompe as barreiras e quebra as amarras que nos prendem nessa terra. Às vezes caímos no engano de achar que as dificuldades, as circunstâncias das vidas que nós enfrentamos são maiores e mais fortes do que nós. E nos esquecemos que aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. E o que está em nós é Deus que está em nós. Deus é maior do que está no mundo. Uma batalha, Eunice Costa, começa a ocorrer entre nós. E o apóstolo Paulo, cheio de sabedoria dos céus, ele afirma em Gálatas 5, verso 16. Quem quiser anotar, diz assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Olha a recomendação linda, conselho da igreja, a igreja do Senhor. Vivamos todos nós pelo Espírito. E de maneira nenhuma nós iremos satisfazer o desejo da carne. O desejo da carne aí são as tentações que vêm sobre nós. Mas não é só tentação não, que o inimigo manda sobre nós, não. É também aquilo que a gente mesmo cria em nós. Não é só o inimigo que envia a tentação. Nós mesmos, seres humanos, dentro de nós, nossa consciência, pensamento, nós criamos barreiras para nos aproximarmos de Deus. Quando, por exemplo, nós colocamos para nós que nós somos autossuficientes. Podemos fazer todas as coisas, não precisamos de ninguém. Isso aí já é, irmão, um desejo da carne, né? De se achar melhor do que os outros, com mais condição do que os outros. Este verso, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, ele tem um mandamento e ele tem uma promessa. Aonde está o mandamento? Está aqui. Vivam pelo Espírito. É o mandamento do apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo. Vivam pelo Espírito. Igreja, viva pelo Espírito. É a orientação não minha, de Paulo. Promessa. Se você viver pelo Espírito, você não vai satisfazer o desejo da carne. Não vai satisfazer o desejo da carne. O desejo da carne podemos exemplificar na questão do casamento, na questão do adultério. Quando nós estamos casados e o casamento é uma instituição criada por Deus, é uma instituição que Deus, com as suas poderosas mãos, abençoa a união física, conjugal e carnal entre um homem e uma mulher. Ora, então, se eu tenho um desejo da carne para com o meu marido, para com a minha esposa, isto está abençoado por Deus.
Quando eu sinto esse mesmo desejo por outra pessoa que não é minha esposa nem meu marido, isto não é abençoado por Deus, é desejo da carne, é tentação, para vocês poderem entender melhor. Imagino que muitas das vezes, dentro do contexto que vivemos, né, da maneira como a gente pensa, maneira como a gente age, maneira como nós estamos vivenciando nossas vidas, nós podemos sentir um certo constrangimento com esse mandamento. Porque o mandamento, ele fala, vivamos pelo Espírito. Eu posso sentir um constrangimento, uma dificuldade nesse mandamento, porque eu posso olhar para a minha vida e verificar que na minha vida eu não estou vivenciando aquilo que Deus gostaria que eu vivenciasse em relação a Ele. E aí, quando eu leio que Paulo fala que eu tenho que viver pelo Espírito, isso me causa um constrangimento, uma dificuldade, porque eu sei que eu não estou vivendo pelo Espírito, eu sei que eu estou atrelado aos desejos da minha carne. E aí, ler essa palavra, ouvir o pastor ler e meditar sobre ela, me causa um constrangimento e uma dificuldade. Contudo, essa afirmação, vivamos pelo Espírito, ela é central. Ser discípulo de Jesus é viver pelo Espírito. Quem é discípulo de Jesus vive pelo Espírito. Quem é, como eu falei quinta-feira passada, diferença entre membro de igreja e discípulo. Quem é somente membro da igreja não tem problema nenhum com esse versículo aqui. Vai ler, vai sentir um constrangimento, uma dificuldade, vai continuar tudo igual. Mas aquele que é discípulo de Jesus, e o discípulo segue o que o mestre manda, que o mestre fala, ele vai sentir esse constrangimento e ele vai buscar cada vez mais fazer aquilo que o mestre manda. E o mestre manda, viva a igreja pelo Espírito. O Espírito que está em você, vive igreja pelo Espírito Santo que está em você, que te orienta, que te lidera, que te guia e que te lembra tudo que Jesus fez nessa terra. Viva pelo Espírito. E viver pela carne? Viver pela carne não é apenas viver em pecado, não é apenas viver em devassidão. É claro que devassidão e viver em pecado é viver na carne, mas viver pela carne também pode significar viver uma vida autoconfiante, uma vida autocentrada em você mesmo, uma vida autoconfiante em você mesmo, uma vida autossuficiente em você mesmo, e o que importa para ti é a sua vida. O que importa para ti é a sua felicidade, não de ninguém, só a sua. É a sua vida, sua felicidade. O que importa para ti são as suas opiniões, que ninguém pode contestar, porque as suas opiniões sempre são as verdadeiras. É a sua realização, que ninguém irá superar, que somente você consegue realizar. É o seu ministério, que somente o seu ministério é importante, mas de ninguém é importante. É o seu jeito de ser, que é assim e vai morrer assim. É a Gabriela, da novela antiga, que a Sônia Braga fazia. Eu falo Sônia Braga porque é do meu tempo. Seu tempo pode ser uma atriz mais nova, mas no meu tempo é Sônia Braga, né? Que fazia lá a Gabriela. Pode ser o seu jeito, que não muda nunca, porque é Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Meu irmão, isso aí está totalmente errado, isso aí o mundo pode falar, mas você não pode falar isso, porque aquele que tem Cristo, Cristo transforma a vida. Então não pode ser morrer assim, porque se houve a metanoia no meu coração, o Espírito Santo entrou no meu coração e me fez confessar Cristo como meu Salvador e Senhor, minha vida foi transformada. O que está para trás, eu esqueço, vou para frente. Então não posso viver vida de Gabriela. Não tem como. A gente vê muito crente falando isso nas igrejas. E está errado, completamente. A vida no Espírito é a vida centrada em quem? Em Cristo. A vida no Espírito Santo é centrada em Cristo. A nossa confiança é em quem? Nós mesmos? Autoconfiança? Não. É em Cristo. Nossa confiança é depositada em Jesus. O que mais importa é nosso ministério, nossa vida, nossas realizações, nossas opiniões, nossa felicidade? Não. O que mais importa para nós como discípulo de Jesus é o reino de Deus e a justiça de Deus. O que mais importa é igual o Salmo 119, que o salmista fala que ele ama os decretos, os preceitos, leis, mandamentos, palavra de Deus. O que mais importa para nós, quem é discípulo, é os mandamentos de Deus. É a palavra de Deus. Porque nós temos prazer na palavra de Deus. Nós temos prazer na vida de Jesus e no exemplo da vida de Jesus.
O que nos torna insensíveis, o que nos torna descompromissados, o que nos torna ciumentos, o que nos torna invejosos é a forma voluntariosa e autocentrada que hoje nós, seres humanos, estamos vivendo. Por termos uma vida de forma voluntariosa, tudo é eu que faço, tipo Pedro, né? Que Pedro, tudo que acontecia, Pedro, ele já falava, já agia, não tinha paciência de esperar, Pedro já queria agir. É a forma voluntariosa e autocentrada como vivemos que nos faz ser o quê? Descompromissados e insensíveis. Aquele que é de Deus, aquele que é do Senhor, aquele que é do Senhor Deus, ele tem compromisso com Deus. E ao ter compromisso com Deus, ele vai ter compromisso com a casa de Deus, vai ter compromisso com o povo de Deus, porque ele pertence ao povo de Deus, e ele vai ter compromisso aonde Deus fincou ele ou ela para trabalhar, porque Deus faz isso. Deus pega o crente, Deus pega o homem, chama esse homem, chama essa mulher, chama esse jovem, chama esse adolescente e finca ele ou ela numa igreja. Para quê? Para fazer número? Não, para essa pessoa fazer parte daquela comunidade religiosa. E ali naquela comunidade religiosa, ela vai ter compromissos com Deus e com a comunidade religiosa, realizando a obra do Senhor naquele lugar. Por isso que os antigos diziam que domingo a gente não saía da igreja, não era assim? Domingo ninguém saía da igreja, porque, mas eu fui convidado, não vai. Por quê? Porque a gente está na nossa casa, na nossa igreja. Hoje nós estamos vendo uma insensibilidade em relação a isso. Estamos vendo um descompromisso em relação a isso. Talvez seja essa forma voluntariosa e autocentrada que a gente está verificando que não se tem por não se dobrar os joelhos. Quando vivemos pelo Espírito, nos tornamos pessoas mais livres e verdadeiras. Olha que legal, quando você vive pelo Espírito, você é mais livre. E você é verdadeiro, mais verdadeiro. Aprendemos a amar, e não é qualquer forma de amor, não. Aprendemos a amar a forma de amor que Jesus Cristo nos ensinou a amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Experimentamos a alegria. Que alegria é essa? Não é aquela alegria barata, passageira, que vem agora, porque o Fluminense ontem ganhou de 4-1 do Cruzeiro. Ih, falei, desculpa, estava aqui na mente. Que coisa. Que coisa desagradável falar isso. Tão desagradável esses 4-1. Causou-me uma tristeza muito grande. Muito bem. Experimentamos a alegria, e não é essa alegria barata e passageira, não. Mas é a alegria de Jesus. A alegria de Jesus, ela é uma alegria eterna, porque Jesus é eterno. E a alegria que vem do coração do Mestre alcança você. E é uma alegria que pode vir um monte de situação difícil, mas você mantém o seu foco, mantém o seu centro, porque a tua alegria vem do Senhor Jesus. Você é bombardeado por um monte de coisas desagradáveis, tá? Financeiro, familiar, perda de pessoas queridas, mas o seu foco, o seu centro continua, porque a tua alegria não depende de acontecimentos bons ou ruins nesta terra. A tua alegria vem do amor de Cristo no seu coração. O Espírito Santo, ele toma aquilo que é de Cristo e o traz para nós. Então, a mesma comunhão que o Espírito Santo produz ou realiza entre o Pai e o Filho, essa comunhão o Espírito Santo realiza entre os discípulos de Jesus e o Filho, que é Jesus. Entre os discípulos de Jesus e o Pai, Deus Pai, através do próprio Jesus. Essa união é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Olha, irmão, a experiência dos joelhos dobrados é viver a vida de Cristo. Já experimentou isso? Viver a vida de Cristo? Te garanto que não é fácil. Te garanto que não é fácil. Lê os evangélicos, você vai ver a situação dele. Lê Isaías 53, você vai ver a situação dele. Olha, a experiência dos joelhos dobrados é viver a vida de Cristo pelo poder do Espírito Santo. A experiência dos joelhos dobrados é andar no Espírito. Quem dobra o seu joelho e clama o nome do Senhor sobre a sua própria vida, anda no Espírito. A vida autoconfiante da carne, ela se opõe a uma vida entregue ao Espírito, bate de frente. Uma vida que está voltada para o Espírito de Deus,
e de joelhos dobrados, era para se opor a uma vida que é voltada para a carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é uma guerra entre nós, entre a carne e o espírito. O esforço humano jamais alcançará a liberdade de vida que Cristo dá. Por mais que o esforço humano queira ser livre, não vai conseguir ser livre. Porque verdadeira liberdade só Jesus Cristo nos dá. A que liberdade é essa, meu pastor? A liberdade de dizer não a vícios, a pecados, a tentações. Essa é a liberdade. Porque Cristo em nós nos dá força para dizer não. Ainda que o corpo, o homem, o ser, queira aquilo, a gente tem força no seu Jesus para dizer, não, eu sei que isso está errado, não vou fazer isso. No entanto, Paulo reconhece que podemos participar da obra do Espírito, porque ele fala assim, lá em Gálatas, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá, para José Roberto, vida eterna. Para quem você quer semear? Para a sua carne ou para o Espírito? Para a carne é destruição, para o Espírito, irmão amado, é vida eterna. Vida eterna. Quer um conselho? Semeia para o Espírito, para ter essa vida eterna maravilhosa junto com o Senhor nosso Deus. Nós verificamos aqui, semear para o Espírito é o caminho do discípulo de Cristo. Nós temos vários personagens bíblicos que se punham de joelhos diante de dificuldade, decisões. Temos Salomão. Salomão tinha que governar a nação. Ele se põe de joelhos e fala com Deus. 1 Reis 8, verso 54. 1 Reis 8, verso 54. Diz assim, sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando Salomão de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, de joelhos, mãos estendidas para os céus, se levantou Salomão diante do altar do Senhor. Salomão orava assim, Salomão ficava prostrado de joelhos, levantava a mão para os céus e falava com Deus, Deus me dê sabedoria para governar essa nação, porque eu não tenho, e Deus deu. Esdras, vendo a indignação, sua indignação pela nação, que estava em pecado, Esdras cai de joelho e clama a Deus, está lá Esdras 9, versículo 5, Esdras 9, verso 5, pode anotar com a canetinha, com um lapisinho. E perto do sacrifício da tarde, diz Esdras, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, eu, Esdras, me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Esta era a forma do homem bíblico, Velho Testamento, falar com Deus. Ele se punha de joelhos e estendia as mãos, ficar de joelhos é submissão. Salomão, filho do rei, e rei de Israel, ele como rei se põe de joelhos, Esdras como governante se põe de joelhos, quem dirá eu e você, irmão? Nós devemos correndo nos pomos de joelhos diante de Deus. Quantos de nós somos colocados em situações difíceis para resolver? Quantos de nós? E você não sabe a quem recorrer? Se põe de joelhos e fala com Deus. Daniel estava numa situação em que havia um edito decretado, assinado pelo rei, e nesse edito dizia o seguinte, olha, ninguém durante um espaço de 30 dias pode falar com qualquer Deus, fazer oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não for ao rei. Ao rei. E aí Daniel, então, lá na Babilônia, ele corre para sua casa na Babilônia, no seu quarto, no versículo 10, Daniel 6, sabendo que havia proibição dele falar com Deus, ele não quer nem saber. Ele chega no quarto dele, a Bíblia diz assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e se punha de joelhos e orava e dava gratidão diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não mudou a vida dele espiritual, religiosa, de clamor a Deus, porque sabia que ele estava proibido de orar a Deus. Não, porque ele entendia que Deus está acima de qualquer homem. Se o homem proibiu dele orar a Deus, e tinha que falar com esse homem antes, Daniel pensa, não,
Acima desse homem que me proibiu de orar está Deus, minha obediência é a Deus. E ele foi orar a si mesmo. E Daniel, então, vocês sabem, né? Por causa dessa oração descoberta, foi parar no covil dos leões. Os leões estavam famintos, jogaram Daniel lá dentro. Daniel passou a noite inteira. Na manhã seguinte, Daniel estava vivo, intacto, porque um anjo do Senhor entrou naquele lugar e fechou a boca dos leões. Deus enviou o seu anjo. Para concluir, né, eu poderia falar de muitos homens e mulheres que oraram, se ajoelharam, mas vou ficar com Paulo. Efésios 3, 14, 16. Efésios 3, 14, 16. Paulo diz: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Está vendo? Ajoelho-me diante do Pai. Rogo, ele diz, e oro, para que ele, o Pai, os fortaleça com poder por meio do Espírito Santo. Precisamos, igreja, voltar à prática da súplica, à prática do rogo, à prática do rogo em relação à oração. Precisamos que nossos joelhos não possam mais ficar ociosos, mas nossos joelhos têm que se dobrar diante de Deus. Nossos joelhos foram feitos para se dobrarem diante do Todo-Poderoso. Por isso o salmista nos convida: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Salmo 95, versículo 6. É um convite. Nos prostremos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Filipenses 2, verso 10, 11, encerrando, diz assim: ao nome de Jesus, se dobre todo joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus.